Fala pessoal, professor Celso Fontinara. Na aula de hoje nós vamos ver estruturas de dados com a linguagem Python. Estruturas de dados nada mais são do que formas organizadas de armazenar, gerenciar e acessar informações de maneira eficiente. E a estrutura de dados mais utilizada no Python, e a mais simples dela, é o que? É a lista, tá? Então a gente cria uma lista utilizando aqui os colchetes e separando cada item da nossa lista, que a gente está iniciando ela, obviamente, com a vírgula, tá? E parecido com o que a gente viu na última aula, na verdade, a lista ela também se comporta como um objeto, tá? Onde ela tem seus próprios métodos, como por exemplo, o método append, onde a gente pode inserir um elemento no final da lista. Essa lista aqui, como a gente pode ver aqui nessa imagem no canto direito da tela, ela começou com 5 elementos, onde a primeira posição é a 0 e a última posição é a 4, tá? Mas aqui, usando o método append, nós adicionamos mais um elemento e agora ele ficou com 6 elementos, sendo posição de 0 até a 5, beleza? Outro método que a gente pode utilizar é o método remove. O que ele vai fazer? Ele vai da esquerda para a direita tentar encontrar se existe em alguma posição dessa lista, tá? Algum elemento semelhante que tem o mesmo valor, tá? Do que a gente está passando ali no método. No caso, a gente está passando o valor 3. Então ele vai passar, vai procurar a posição 0, não vai achar, na posição 1, mas na posição 2 ele vai achar e aí vai remover. Feito essa modificação, o tamanho da lista, obviamente, ele é alterado em tempo de execução. E aí a gente pode usar os próprios colchetes para, junto ao nome da variável que carrega essa lista, tá? Nós acessarmos o valor de uma posição. Então aqui, por exemplo, eu quero imprimir o valor da primeira posição. Se a gente salvar aqui e rodar, tá aqui, ó, primeiro elemento, valor 1. Bem, a próxima estrutura de dados que nós iremos ver agora é a estrutura da pilha, que ela utiliza o conceito de LIFO, Last In, First Out. O último a entrar é o primeiro a sair. A gente pode implementar uma pilha no Python usando a própria lista. Então aqui a gente cria uma variável pilha, a gente sabe que ela se comporta como um objeto e tem os métodos, por exemplo, o append. Então aqui eu vou inserir o 1, tá, o inteiro, 2 e o 3. E aí vamos usar o print para poder ver a estrutura. Até o momento muito parecido com o que fizemos na lista. Porém, se utilizarmos o método pop, é aí que a gente faz a lista se comportar como uma pilha, porque o pop ele vai tirar lá do topo da pilha, né? Esse topo funciona como? O último a entrar é o primeiro a sair. Então aqui, por exemplo, quando a gente executar o pop e guardar nessa variável topo, a gente vai estar pegando o valor 3 e vai estar sobrando aqueles outros dois elementos dentro da nossa pilha. Beleza? Então aqui, se a gente pedir para imprimir após a remoção, teremos o seguinte resultado. Vamos lá. Vamos rodar aqui. Está aqui, ó. A pilha após inserção era 1, 2, 3, com o elemento removido 3, e depois da remoção 1 e 2. Beleza? Vamos lá. Bem, pessoal, outra estrutura de dados que podemos utilizar no Python é a fila duplamente encadeada, que permite utilizar o FIFO, First In, First Out. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. Para isso, nós vamos importar um módulo chamado deck do pacote Collections. E aí, com ele, nós vamos criar uma instância, tá, de deck. Deck significa Double-Ended Queue, né? Fila duplamente encadeada. E aí, com a referência para esse objeto, a gente pode também, de forma similar à lista, usar um método append. Então, a gente coloca aqui 1, 2, 3. E aí, qual o diferencial dele? Depois de a gente colocar aqui para mostrar como é que está a fila, os dados inseridos. E a gente pode usar um método dele chamado popLeft, aonde nós iremos, de forma explícita, remover na extremidade da esquerda dessa fila duplamente encadeada um item da coleção. E a gente pode, de forma similar ao que a gente fez ali na pilha, né, guardar esse item e aí ficar com o resultado lá. Era uma pilha, no caso aqui, atuando como uma fila. Né? E aí vamos também imprimir para a gente ver como é que ficou a fila depois dessa remoção. A gente salvar aqui e rodar tudo. Ó.
Era assim, né? 1, 2, 3. Aí removemos o cara da esquerda e ficou o 2 e o 3. Beleza? Bem, pessoal, por último, vamos implementar uma árvore binária no Python, tá? Então, a gente vai implementar usando recursos de orientação a objeto, desvio condicional e recursividade, porque a priori o Python não tem uma árvore binária como um módulo nativo, tá? Até tem alguns pacotes que você pode instalar pelo pip, mas nativo não. Mas isso não nos impede de criarmos o nosso. Vamos fazer agora. Vamos lá. Vamos começar aqui com uma classe para representar o nó, tá? Ou o nodo. Essa classe, no método construtor, a gente vai usar ele para poder instanciar 3 atributos. Valor, que vai ser o valor de cada nó, e uma referência para o nó que ele vai ter à esquerda, né? Nó filho da esquerda, e o nó filho da direita, beleza? Bem, com isso, vamos aí sim criar a classe árvore binária, que no método construtor, vamos também ter um outro atributo, no caso aqui chamado raiz, tá? Começando com vazio, e vai ter um método inserir, que vai ser chamado pelo usuário da classe, que esse método, na verdade, ele vai receber o valor e vai repassar para um outro método que vai trabalhar toda essa recursividade para ir inserindo e a árvore crescendo. Então, ele vai pegar e vai fazer raiz, vai receber a chamada do método dele interno, encapsulado, underscore inserir. Tá? Aí ele vai repassar o valor da raiz e o valor no qual o usuário da classe chamou o método inserir. Esse método vai ter uma complexidade maior ali, recursiva. Vamos lá. Então, ele vai receber 2 atributos. Uma referência para um objeto do tipo nodo e o valor em si. Tá? Aí, o que ele vai fazer? Se o nodo for vazio, ele vai receber uma referência de nodo com aquele valor. Ele vai repassar para aquilo, que vai repassar para o inserir original, que vai guardar lá na raiz. Se não entrou nesse if, ele vai fazer um seguinte teste. Se o valor que a pessoa usou lá no inserir originalmente, que chama o underscore inserir, menor do que o valor do nodo repassado ali, né, lá no inserir sem ser com underscore, ele vai jogar esse cara para o nó da esquerda. Tá? Porque a ideia é o seguinte, você vai ter um nó raiz, um nó filho, um nó neto, e sempre o que tiver à esquerda vai ser menor e o que tiver à direita vai ser maior. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai chamar isso de forma recursiva, ali, self, ponto, underscore, inserir, nó, ponto, esquerda, valor. Não entrou nesse if, entrou no caso no else, ele vai jogar isso para o nó da direita, vai inserir e vai passar como sendo o nó que ele vai até comparar de forma recursiva o nó da direita e o valor. Bem, no final, passando tanto ali no if ou caindo no else, ele vai retornar o nodo. E aí, podemos agora criar uma instância de árvore binária e com ela, até para a gente fazer tudo numa linha só, podemos aqui fazer um laço e usar uma lista para a gente inserir dentro desse laço, né? E para cada um deles, chamar o método inserir dessa única instância de árvore binária. E o que vai acontecer se a gente chamar cada um deles? Vamos lá. E a gente vai fazendo aqui a representação gráfica no canto direito da tela. Bem, o primeiro valor vai ser o 10, então ele vai começar sendo a raiz, certo? E aí depois a gente vai chamar o inserir passando o valor 5. 5 é menor do que 10, então ele vai para a esquerda da raiz. Depois a gente vai passar o 15. 15 é maior do que 10, então vai para a direita da raiz. Ali já montou a árvore binária, que só tem 2 filhos no máximo, né? Um filho para a esquerda e para a direita, certo? Então agora a gente vai passar o valor 2. O 2 vai ser menor do que 10. Ele vai descer. E vai ser menor do que 5. Então, vai para a esquerda de 5. De maneira parecida, se a gente agora chamar o inserir para 7, o 7 vai ser menor do que 10, mas vai ser maior do que 5. Então, ele vai para a direita de 5. Se a gente inserir agora o 12 é maior do que 10, mas é menor do que 15. Então, ele vai para a esquerda de 15. E, por último, o 20, que é maior do que 10 e maior do que 15. Então, vai para a direita de 15. E aí, pronto. Fechamos aqui a nossa árvore. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de estrutura de dados com Python. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.